você já montou os seus equipamentos, escolheu a sua internet, as suas câmeras, seus microfones e agora se depara com uma tela de configuração entre o seu computador e o servidor que irá multiplicar o seu sinal. E agora? Você sabe como preencher todas essas lacunas com números e nomenclaturas que talvez você não conheça? Eu tive uma experiência relacionada a este assunto na primeira vez que eu fiz uma transmissão ao vivo pela internet em uma igreja lá nos Estados Unidos e tive o cuidado de transmitir a melhor qualidade de imagem possível. Porém, eu comecei a perceber que durante o evento algumas pessoas começaram a deixar a transmissão e os números começaram a cair. Aqueles números que estavam bem altos no começo, agora, ainda na metade do evento, já tinha caído pela metade. Daí, eu descobri que a imagem estava saindo picotada na internet e as pessoas começaram a perder o interesse por conta disso. E aí, o que estava acontecendo de errado? Será que isso tinha a ver com o meu encoding? Assim como na câmera, que existem configurações que dependem uma da outra, como por exemplo, a velocidade do obturador depende da abertura, que depende do ISO, e assim você tem como um tripé que você vai controlando, a mesma coisa se aplica no streaming. Existem configurações que dependem uma das outras para que tudo possa funcionar bem e você ter uma transmissão de sucesso. Sim, esta é uma aula teórica, mas muito importante para o seu dia a dia. Ao saber coisas como codecs, containers, protocolos, bitrate, frame rate, keyframes e resolução, você saberá como elas impactarão na sua qualidade, te capacitando a configurar rapidamente a sua transmissão de forma ideal. O que é codec? A palavra codec vem da junção do início das palavras compressão e descompressão. A compactação é essencial para que os filmes possam ser armazenados, transmitidos e reproduzidos de forma eficaz. Em um projeto, é bem capaz que você acabe utilizando vários codecs em diferentes estágios. Você sabia que existem codecs de captura? E são eles que nós utilizamos na maior parte do tempo em nossas câmeras? E é deles que nós vamos falar primeiro. Quando você está gravando e você tem pouco espaço para armazenar o seu vídeo, provavelmente você vai querer o codec que utilize menos espaço. Mas se você está envolvido num projeto em que você quer extrair a melhor qualidade, você vai querer o codec que possa te trazer a melhor qualidade de imagem. Para isso, você irá utilizar um codec que irá compactar menos, e isso irá resultar em arquivos muito maiores. Dois itens muito importantes para o codec de gravação: a profundidade de bit e chroma sampling. A profundidade de bits determina a quantidade de cores que o codec da câmera tem a capacidade de reconhecer e registrar. Nas câmeras de 12 bits, por exemplo, cada canal RGB utilizará 12 bits para um total de 36. O que isso significa que ele vai acabar com 4.096 cores diferentes disponíveis para recriar sua imagem. No caso dessas câmeras, salvar tantas cores diferentes exigirá um espaço extra considerável de armazenamento em sua mídia. Você vai utilizar esse tipo de câmera não numa transmissão ao vivo, mas sim na gravação de um clipe, talvez na gravação de um show, ou até mesmo na gravação de um filme. Já as câmeras com codecs de 8 bits são muito mais comuns e você pode obter ótimas imagens com elas. Cada canal RGB utiliza 8 bits de dados, o que significa aproximadamente 256 valores diferentes de cores possíveis por canal. Você pode pensar, de 4.096 para 256 é uma diferença gigantesca. Será que eu não devo utilizar então uma câmera 12 bit para fazer a minha transmissão ao vivo? Bem, na verdade você não precisa de toda essa qualidade. Essa qualidade vai ser utilizada mais dentro do campo da pós-produção, quando você precisar fazer ajustes de cores, mexer na imagem e fazer coisas que vão além do simples fato de observar ou assistir aquele vídeo. Então, quando se trata de uma transmissão ao vivo, você precisa entregar a imagem pronta. Você não vai passar por um processo de pós-produção. A não ser que você tenha aí uma RED dando sopa, a melhor opção no seu caso é utilizar uma câmera de 8 bits. Ela irá fazer o trabalho com bastante qualidade. Eu utilizei o exemplo da câmera de 12 bits em comparação com a 8 bits para que você possa entender um pouco desse universo de cores. Mas o mercado também oferece câmeras com um valor acessível, como por exemplo a Panasonic GH5, que oferece 10 bits de cores.
E também a NX5, que é uma câmera broadcast muito utilizada para transmissão ao vivo, que também utiliza 10 bits de cores. Você também vai encontrar no mercado outras câmeras com mais de 12 bits, por exemplo, 16 bits. Enfim, são câmeras com capacidade de capturar um número imenso de cores. Outra forma do seu codec de gravação compactar a imagem é através de chroma subsampling. Você achou essa palavra difícil? Então, escuta ela em português. Subamostragem de crominância. Agora subsampling ficou mais fácil. A amostragem de chroma 444 é a melhor opção que você pode ter. Em um grupo de 4 pixels, cada cor individual de pixels será salva. Nenhuma informação de cor é perdida, portanto, a qualidade da imagem é melhor ao custo de mais informações, ocupando mais espaço na sua mídia. Quando a taxa de amostragem é de 422, num grupo de 4 pixels, 2 deles desconsiderarão sua própria cor e obterão a cor do pixel ao lado, em um esforço para perder informações e economizar espaço em sua mídia. Uma taxa de amostragem mais comum é a 420. No mesmo grupo de 4 pixels, 3 desconsiderarão sua cor e assumirão a cor de um restante. Isso economizará muito mais espaço para você no final. Enfim, é assim que funcionam os codecs de gravação. Você já conhecia esses codecs? Por acaso você sabia que eles estão presentes em todas as câmeras utilizadas hoje no mercado e que todas as vezes que você coloca a sua mão numa câmera, você estará em contato com algum deles? Mas como esse é um curso de transmissão ao vivo, agora vamos falar sobre codecs utilizados para streaming. O codec mais utilizado para uma transmissão ao vivo é o H264, principalmente quando se trata de compactação, armazenamento, distribuição e, principalmente, transmissões ao vivo. E este formato H264 já possui a sua versão mais atualizada, que é o H265. Permite que você faça o mesmo trabalho utilizando aproximadamente metade do espaço, ou seja, você vai ter a mesma qualidade de imagem e utilizando a sua mídia de uma forma muito melhor, armazenando o dobro da quantidade de vídeos que você consegue através do H264. Este novo formato permite que você tenha vídeos em resolução de até 8K. Agora vamos falar sobre os codecs de áudio. Um deles é o AAC, Advanced Audio Codec, codificação avançada de áudio. É uma compressão de áudio digital com perdas. Quando a Apple lançou o iPod, ela popularizou esse codec de áudio. É por isso que muitos acreditam que ela é proprietária deste codec, mas na verdade não é. E agora, o codec de áudio mais conhecido por todos, o MP3. O MP3 é uma compressão de áudio digital com perdas e é o padrão para compressão de áudio. Enfim, esses dois são os codecs de áudio mais utilizados, mas afinal, qual devo utilizar na minha transmissão? Se você tem a opção de utilizar o AAC, essa seria a melhor opção, porque ele é um codec mais leve com uma qualidade superior. Ele vai te trazer mais qualidade de áudio usando uma taxa menor de transmissão. E os containers? Containers são arquivos que contêm seus fluxos de vídeo e áudio. Geralmente incluem metadados e também dados de closed captioning. Todos os containers são geralmente associados à extensão do arquivo. Por exemplo, .mov, .mp4, .mp3, eu acho que você já entendeu. Os containers mais comuns para transmissão são MP4, o mais comum deles. Tem também o container WMV, que foi desenvolvido pela Microsoft, conhecido como Windows Media Video. E a Apple tem o QuickTime, conhecido como MOV. Existe também o MPEG-TS, que significa Transport System, Sistema de Transporte de MPEG. FLV, Flash Video Format, formato de vídeo em flash, que é desenvolvido pela Adobe. E no início das transmissões ao vivo era o mais utilizado. Hoje já tem perdido muito o seu uso e tem sido substituído pelo MP4. E por último, temos o OGG, que é um formato de container aberto, uma espécie de open source dos containers. Ele é mantido pela zip.org.
Durante o meu trabalho, eu me deparo bastante com esses dois containers, MP4 e Movie. Eles fazem diferença para mim? Eu quis mencionar os containers para que durante o processo de transmissão ao vivo, você também entenda a respeito dos arquivos que você irá criar para armazenar e fazer um backup da sua transmissão dentro do seu computador. Então é importante que você saiba que o MP4 é mais adequado para o ambiente do Windows e o MOV é mais importante para o ambiente do Mac. Mas afinal, o que é realmente importante é o que está dentro do container, codec. Agora nós já sabemos o que são codecs, o que são containers, mas e os protocolos? O que são? Os protocolos são métodos como os dados são trocados entre computadores. Como os dados são formatados, como os dados são enviados, como são recebidos, como os erros são manipulados. Existem protocolos baseados em IP e HTTP. Os protocolos baseados em IP, por exemplo, são RTP, Real Time Transport Protocol, e existe também o RTMP, Real Time Messaging Protocol. O RTMP foi desenvolvido pela Macromedia, que depois foi adquirida pela Adobe. É o protocolo padrão para transmissões ao vivo pela internet. Os softwares mais comuns, como o Wirecast, OBS, vMix, sempre utilizarão RTMP para fazer a transmissão ao vivo pela internet. Além disso, se você olhar para todos os serviços de streaming que estão disponíveis por aí, como por exemplo YouTube, Facebook e entre outros, eles todos ingerem esse protocolo RTMP. Então, na hora de escolher o seu protocolo, lembre-se do RTMP. Protocolos baseados em HTTP. Existe, por exemplo, o HLS, que é um HTTP live stream da Apple e é reproduzido em todas as plataformas. A Adobe também lançou o HDS, HTTP Dynamic Streaming. A Microsoft lançou o Microsoft Smooth Streaming, que requer o plugin do Silverlight para a reprodução do navegador. Talvez você já se deparou com esse plugin na hora de assistir o Netflix pelo seu computador. E tem o Dash, que é independente de codec. Ele pode ser executado em qualquer codec que você use para a sua compactação. Os especialistas consideram o Dash como o futuro da reprodução. E para finalizar, temos também dentro do HTTP o RTMP, que requer flash. A Apple não oferece suporte ao flash em nenhum dos seus dispositivos iOS. Agora, o Google Chrome e todos os outros navegadores também estão descartando o suporte ao flash por não ser um plugin seguro. Agora, você já entende o que são protocolos e como fazer a melhor escolha para a sua transmissão ao vivo. Você já aprendeu a respeito dos codecs. Sua função é compactar o arquivo de vídeo ou de áudio ou os dois ao mesmo tempo. A sua finalidade é fazer com que o transporte seja mais fácil, mas em que proporção é que o codec vai trabalhar? Qual será o tamanho limite mínimo ou máximo para que esse arquivo seja compactado? Bem, quem vai definir isso é a taxa de bits, o bitrate. O que é e para o que serve? Em português, bitrate quer dizer taxa de bits. Isso significa que quando você utilizar uma taxa mais baixa, o codec irá comprimir muito mais o vídeo para trazer um resultado de um arquivo menor. Se você subir a taxa, a qualidade do vídeo vai ficar melhor, é claro, mas também o tamanho do arquivo ficará maior. Você precisa compreender, no mínimo, o básico em relação às taxas de bits de cada plataforma, como YouTube, Facebook e assim por diante. É possível você encontrar nos sites dessas plataformas quais são as taxas mínimas e as taxas máximas, para que você possa fazer uma transmissão com segurança. Mas não é só isso. O que vai permitir que você utilize uma determinada taxa é a velocidade também da sua internet. E também a capacidade de encodar o vídeo, ou seja, de compactar o vídeo dentro do seu computador. Então, antes de você escolher uma taxa, você deve pensar: eu tenho um computador rápido e potente o suficiente para fazer a compressão nessa taxa? Ok, se sim, beleza. Tenho uma internet rápida o suficiente para enviar essa taxa para o meu servidor streaming?
Sim, essa taxa que eu escolhi vai trazer uma imagem boa para a minha audiência? Se sim, então você está no caminho certo. O segredo para poder escolher a taxa de bits correta é saber balancear entre qualidade de imagem e som e segurança. Porque ao momento que você definiu a sua taxa de bits baseada na qualidade, você precisa confirmar, ou seja, calcular se essa taxa vai ser possível ser transmitida com segurança. Por exemplo, a plataforma do YouTube. Ela recomenda que num vídeo de resolução Full HD, que é 1920 por 1080, a taxa recomendada seja de 5000 kbps. Isso significa que a sua taxa será compactada com o objetivo de atingir 5000 kilobits por segundo. Durante esse processo de compactação, o seu encoder ele vai fazer o possível para chegar neste número de 5000 kbps. Isso não significa que isso será um número estável. Ele irá oscilar entre 3000 até 7000 kbps. A partir daí, você vai precisar de uma internet que tenha a capacidade de enviar até 10.000 kbps, para que você tenha uma margem de segurança durante essa oscilação. E para uma resolução Full HD e 60 fps, que significa 60 quadros por segundo, o YouTube recomenda que você envie numa taxa de 7000 kbps. E caso você queira saber sobre resoluções menores e inferiores, veja o nosso material de apoio. Ali tem uma lista de várias resoluções e quais são as suas taxas de bits recomendadas. E por falar em 60 fps, você sabe o que é isso? Um vídeo é uma sequência de imagens rapidamente exibidas na tela em sucessão, proporcionando a ilusão de movimento. O número de quadros exibidos a cada segundo é conhecido como taxa de quadros e é medida em quadros por segundo, FPS. A desvantagem de uma qualidade maior, no entanto, é que as taxas de quadros maiores necessitam de um volume maior de dados, utilizando mais largura de banda. Então, se você pretende fazer uma transmissão ao vivo numa resolução de 1080 Full HD e 60 fps, 60 quadros por segundo, você estará enviando muito mais dados para o servidor, que irá multiplicar essa informação. Então, você precisa de uma estrada maior para trafegar todos esses dados, ou seja, a sua internet deve ser mais veloz para ter a capacidade de fazer com que essa função seja realizada de forma segura, sem ficar interrompendo a imagem, como eu expliquei no início dessa aula. Mas e para receber essa imagem? Como a minha audiência irá receber essa imagem? Neste caso do YouTube, ele irá receber o seu sinal e irá multiplicar este sinal em diferentes taxas de bits, o que se torna uma ferramenta muito útil durante uma transmissão ao vivo, porque se a pessoa está assistindo num dispositivo móvel, ela irá receber numa taxa bem menor, porque a sua tela é menor e também o seu sinal de internet é inferior. E se a pessoa está usando uma internet de velocidade média, ela receberá uma versão do seu sinal em uma taxa média. Mas se a pessoa tem uma internet super veloz, com capacidade de receber o sinal por completo, então o YouTube irá automaticamente enviar o sinal para essa pessoa com toda a qualidade que você está enviando. Ainda falando sobre essa taxa de 60 fps, é uma quantidade de quadros muito utilizada por gamers, por exemplo. Quando eles estão transmitindo um jogo de videogame, eles precisam que a taxa seja alta para que as pessoas possam ter todos os detalhes do jogo, ou seja, acompanhar o jogo da mesma maneira que eles estão vendo ali enquanto estão jogando. Também é muito utilizada por youtubers que querem se destacar, porque quando você tem 60 quadros, a sensação de quando você está assistindo é como se você estivesse com uma pessoa ali na sua frente, diferente dos 24 fps, que é utilizado dentro do cinema. O cinema utiliza 24 fps porque quer trazer a sensação de uma história sendo contada, para poder transmitir algo mais lúdico, diferente dos youtubers que utilizam a taxa de 60, que querem trazer algo mais real. Vale lembrar que nem todas as plataformas que irão reproduzir o seu sinal, ou seja, os servidores, vão reproduzir o seu sinal em diversas qualidades, como o YouTube faz.
Algumas plataformas vão exigir que você envie as 3 opções diferentes direto do seu computador, o que vai exigir ainda mais da sua CPU e da sua internet. Um outro fator de configuração que você irá se deparar ao preparar uma transmissão ao vivo pela internet é o keyframe. O que é isso? Se você está fazendo uma transmissão de 30 fps, que são 30 quadros por segundo, são 30 imagens durante 1 segundo que forma um vídeo, uma imagem em movimento, que dá uma ilusão de movimento. Você vai definir dentro desses quadros com que frequência você terá um frame-chave, um quadro que será responsável para indicar ao encoder quais são as imagens que a seguir serão diferenciadas. Ou seja, se você tem uma pessoa parada em frente a uma parede branca ou cinza e ela está simplesmente falando, o keyframe ele irá indicar para os outros frames que, por exemplo, a parede não saiu do lugar e ela não vai se mover. Isso fará com que o encoder já saiba dessa informação e possa fazer o restante, ou seja, ele irá compactar aquilo que está sendo alterado, aquilo que está sendo modificado, no caso, um movimento, por exemplo, o movimento das minhas mãos. A partir daí, você estará otimizando o processo de compactação, diminuindo o esforço que o encoder estará fazendo para trazer um vídeo menor com uma qualidade boa, aceitável. Quando que você vai se deparar com isso? Justamente na hora de você preencher aquele formulário que aparece no software de transmissão ou talvez dentro da própria plataforma. Ali você vai ter que indicar qual é a frequência de keyframes. Em alguns softwares ele estará perguntando a quantos frames você quer que um seja o chave. Em relação ao intervalo em segundos e outros estarão falando em relação ao intervalo em frames. Fique bastante atento para que você não confunda na hora de escolher o seu keyframe. E por último, mas não menos importante, vamos falar sobre a resolução. Afinal, o que é uma resolução de vídeo? É o tamanho da imagem que está sendo capturada pela sua câmera. Por exemplo, antigamente nós tínhamos aquelas TVs quadradas, com tubo, elas apresentavam uma imagem com resolução de 480, que era o padrão daquela época. Mais para frente, o mercado ofereceu um outro tipo de resolução, a resolução HD, High Definition, que em português é alta definição, com as opções de 720 e 1080, mais conhecida como Full HD. Logo depois, o mercado ofereceu um passo mais acima, uma resolução ainda maior, o 4K. Hoje no mercado já temos 8K, 12K e não sabemos onde isso vai parar, mas como definir então a resolução que usarei na minha transmissão? Isso vai depender da sua câmera, dos seus equipamentos e o público que você quer transmitir a sua mensagem. Se você tem uma câmera Full HD, um equipamento Full HD, não significa que você deverá fazer todas as suas transmissões em Full HD. Você também precisa pensar no público que você está enviando a sua mensagem. Agora, se você tem uma câmera 480, um equipamento 480, você não conseguirá enviar o seu sinal em Full HD, porque você está limitado a uma resolução inferior. Se você quer ter opções, tenha sempre a resolução mais alta para que você possa ter a opção de reduzir o tamanho da sua resolução. E com isso, nós encerramos essa aula teórica e muito importante para a sua carreira como um profissional de transmissão ao vivo pela internet. Se você ficou com dúvida, você pode rever todos esses conceitos quantas vezes necessário. E não deixe de participar do nosso grupo de debates.